Oi, oi, gente! Eu sou a Dudes Gurskov, estou aqui para mais uma semana de devocional e nessa semana nós vamos iniciar o tema Disciplinas Espirituais. Eu gosto muito desse tema porque é ele que realmente nos direciona, nos inspira e nos mantém firmes na presença e na palavra de Deus. Eu coloquei uma frase aqui que diz: uma vida espiritual forte não nasce da emoção, ela nasce da constância. E é isso que uma vida em disciplina vai nos gerar. Constância. E o nosso versículo base de hoje, ele vai estar em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Gente, aqui o que está acontecendo? Timóteo era um jovem da igreja e Paulo escreveu essa carta para orientar ele exatamente sobre esse ponto, sobre o amadurecimento. E aí ele vai abordar a palavra exercita-te. Quando a gente procura se exercitar, quando nós vamos para academia, por exemplo, nós estamos indo por um propósito. Queremos o que aconteça com o músculo? A gente quer que esse músculo cresça. Então, é exatamente esse chamado que Paulo faz para Timóteo aqui nesse momento, né? Alertando ele sobre o exercício físico, ele é de pouco proveito, mas a piedade é para tudo proveitosa, não só para agora, mas para a vida eterna. Então, ou seja, a vida espiritual, ela não vai crescer automaticamente, assim como o músculo também não cresce do nada. Você precisa exercitar esse músculo para que ele seja desenvolvido. Segundo, a intimidade com Deus, ela exige essa prática constante. E terceiro, uma vida espiritual saudável, ela vai precisar de disciplina. Não tem como você falar para mim que você vive uma vida espiritual saudável se, infelizmente, você não tem uma disciplina de devocional, de oração, de jejum e de entrega às coisas espirituais. Então, Paulo continua dizendo no versículo seguinte que a prática da piedade, que significa a prática dessa vida espiritual, ela vai ter valor para tudo. Então, mais do que você trabalhar, correr atrás dos seus objetivos, fazer tudo que você tem que fazer hoje nesse dia, se você não se importar em praticar, em exercitar a vida espiritual, infelizmente, tudo isso vai ficar muito vazio, porque além desse exercício de trazer a vida para o agora, vai te trazer a vida eterna. E aqui eu vou destrinchar um pouquinho para a gente entender o que é a piedade. A piedade, ela não pode parecer algo assim só muito religioso. Não é você ser piedoso com o outro. A piedade aqui, ela vai entrar exatamente no contexto da vida. Então, o que é você ser uma pessoa piedosa? Viver de forma parecida com Cristo, cultivar a reverência a Deus, desenvolver um coração sensível ao Espírito Santo, e é uma transformação que vai vir assim do seu interior, vai vir exatamente dessa prática, de você colocar o seu coração nessa brecha de entrega à disciplina. Paulo está ensinando o quê? A vida espiritual, ela não é sustentada somente por emoção ou momentos fortes, mas por esse treinamento diário. Se você parar de treinar uma semana, quando você voltar na outra semana, o seu músculo já vai estar todo dolorido. E a carga que você estava carregando antes, você não vai aguentar carregar mais. É exatamente isso que acontece. Quando você começa a abrir mão da disciplina, quando você deixa a piedade, que nada mais é do que a sua vida espiritual, do que essa constância, você vai perdendo esse fôlego, essa sua capacidade de aguentar. Então, por isso que precisa ser algo diário, todos os dias ser construído, você vai estirando esse músculo. E o que Paulo gostaria de ensinar a Timóteo, qual é o ponto-chave? É que o ministério sem a vida espiritual não se sustenta. Dons sem caráter são muito perigosos. Intimidade com Deus precisa ser cultivada e a maturidade espiritual ela exige prática. E como Paulo disse, Timóteo, não viva apenas das experiências, mas desenvolva os hábitos que vão te fortalecer diariamente. E esse versículo, ele é muito forte quando ele entra nessa parte, porque ele vai revelar o nosso coração. Quem deseja servir a Deus precisa praticar isso, não por acaso, mas trazer realmente esse exercício contínuo. É colocar realmente o despertador, é você se programar, é você se policiar, é você falar, não, esse tempo eu vou me desconectar de todas as outras vozes, porque eu preciso ouvir a voz do meu amado.
é sobre isso. É sobre você parar tudo e permanecer. Quem não tem disciplina, infelizmente, vai viver uma fé instável. E aí isso me lembra o versículo lá de João, no capítulo 15, no verso 4, que diz: permaneçam em mim. Esse é o pedido de Jesus. Jesus não disse, me visitem de vez em quando, falem comigo às vezes. Ah, quando vocês lembrarem, eu estou aqui. Não, ele diz, permaneça. Permaneçam em mim, porque um relacionamento com Deus, ele não é um evento, ele é uma permanência. Não é só, na quarta-feira tem culto, então quarta-feira eu vou me conectar com Deus. Não, você precisa se conectar com Deus de segunda a segunda. Seja ouvindo um louvor no carro, seja você orando. Às vezes você tira um tempinho na hora do almoço lá no seu trabalho, se conectando, se exercitando em todo o tempo. Porque Deus não nos chamou para encontros esporádicos, Ele nos chamou para uma caminhada diária. É uma intimidade diária. Você que é casado, você já pensou em falar com seu marido só uma vez a semana? Vai perdendo, né? Vocês vão perdendo o tato, vocês vão perdendo a intimidade, vocês vão perdendo a comunhão. Então não tem como você falar pra mim que você falar com Deus uma vez na semana. No nome de Jesus. Agora você não vai querer falar mesmo, né? Que você já sabe que eu vou te falar. Mas é sobre isso. É sobre você realmente se policiar e se lembrar disso. Quando você não estiver falando com Deus, você vai se lembrar: meu Deus, eu converso todo dia com fulano. Não é possível que eu não consiga conversar todo dia com Deus. E olha que o fulano ainda pode decepcionar, hein? Deus não. Ponto 2. Disciplina não é religiosidade. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. De achar que, ai meu Deus, mas se jejuar muito é uma pessoa religiosa. Ai, mas se ora demais é porque é muito religiosa. Não, gente. Isso se chama amor, temor, constância, disciplina. Assim como você tem horário para comer. Você não tem horário para comer? Porque você não pode ter horário para orar. Daniel, que ainda orava 3 vezes, foi jogado na cova do leão. Imagina você, que quer orar uma vez no dia. Que não quer nem sequer se dedicar a esticar esse músculo do espírito. Aí você quer viver de profecia, você quer viver de palavra, você quer ser o maior influenciador gospel da internet, mas você não quer fazer o mínimo que Jesus pede, de permanecer, de orar, de se dedicar às disciplinas. E é isso que a gente vai aprender essa semana. Eu tô falando tudo isso para dar um gás no seu coração, para você permanecer aqui, porque essa semana vai ser uma bênção no nome de Jesus. Mateus 15, no versículo 8, vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não adianta nada você falar, porque Deus vê o seu coração e é isso que Ele está interessado. Ter disciplina espiritual não é tentar impressionar a Deus, não é você fazer as coisas por obrigação, não é para você se parecer uma pessoa espiritual, não é você jejuar, você se entregar, você pular lá na igreja só para parecer que vive em santidade. Não é isso que Deus espera de você. O que Deus espera da gente são as nossas práticas internas. É realmente o secreto que ninguém vê. Porque aquilo que as pessoas vê é ótimo, é maravilhoso, mas infelizmente não vai passar de uma farsa se o seu coração não estiver inteiramente entregue no altar. Terceiro, Jesus tinha disciplinas espirituais. Olha que coisa mais linda. Marcos 1,35. Levantando-se alta madrugada, ali ele orava. Ele se dedicava a isso, ele se programava para isso, acordava de madrugada, já se não bastasse tudo que ele fazia durante o dia, de cura, de libertação, de restauração ali de vidas, de pregações, de sermões, de tudo que Jesus fazia. Ainda assim, ele se levantava de madrugada para buscar. Jesus separava tempo para oração, Jesus se retirava, Jesus jejuava. E quem somos nós para achar que a gente não precisa disso? Fica aí a pulguinha atrás da orelha. Às vezes a gente quer o resultado da vida de Jesus, mas sem viver a rotina espiritual de Jesus. E às vezes pode parecer muito forte, porque você quer me falar: nossa, Duda, mas você quer me comparar, né, a minha vida de hoje com Jesus? Me entenda. Eu entendo que são rotinas completamente diferentes, mas Jesus, ainda sendo quem ele era, ele parava para orar, ele parava para jejuar, ele parava para as práticas espirituais, ele parava para ouvir o Pai dele. E o que a gente perdeu na nossa rotina turbulenta e cheia de afazeres é exatamente isso. A gente perdeu a essência que Jesus plantou. Foi para isso que ele veio, para plantar essa essência no nosso coração, de que ainda ele sendo quem ele era, ele amava esse lugar de dependência, ele se importava com as disciplinas espirituais, com os momentos que ele precisava estar com o Pai dele. Disciplinas nos sustentam no dia mau.
Se você não tivesse a disciplina de talvez fazer todas as suas refeições, daria uma semana você ia cair duro no chão. Ou em 2 dias você ia estar com a pressão baixa, alguma coisa ia acontecer. Então ainda existe o quê? Disciplina para o trabalho, disciplina para você fazer suas refeições, né? Disciplina às vezes até para ir para academia. Galera que treina, isso é uma disciplina que você já acorda de manhã, ou você já bota a roupa do treino por baixo e coloca o uniforme em cima, ou você já leva uma mochilinha. Você tem disciplina para isso. Então você vai precisar ter disciplina na vida espiritual, porque quando o dia mal vier, vai ser essa disciplina de permanecer que vai fazer você ficar de pé. E o versículo para isso é Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, e construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela tinha um alicerce na rocha. Qualquer casa, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade sobre qualquer casa. A diferença é o alicerce da casa. E a casa construída sobre a rocha também enfrentou tudo isso. E a diferença não é a tempestade, a diferença é o fundamento. Tem gente que desmorona espiritualmente na Primeira Guerra, porque construiu a fé na emoção. Mas quem cria raízes, quem permanece, quem constrói a casa sobre a rocha, fica firme. Então, a importância da disciplina espiritual que a gente precisa trazer hoje, a nossa memória, essa convicção, o desfecho de tudo isso que eu falei, é exatamente você permanecer no lugar certo, criar raízes. Porque quando vier o dia mal, vai ser a sua disciplina espiritual que vai te sustentar. Porque a partir do momento que você faz tudo pela emoção, vai chegar uma hora que vai dar ruim. Mas quando você faz, né, quando você busca o Senhor e quando o seu coração está no lugar certo, o dia mal vem. E às vezes você nem lembra que é um dia mal, porque você está tão firmado, você está tão atraído pela presença, né, o seu músculo já está tão forte e resistente que você aguenta qualquer peso. E é isso que nós vamos orar hoje, amém? Nós vamos orar para que o Senhor traga esse amor pelo secreto, que a gente realmente se posicione e cumpra as disciplinas espirituais que Ele espera de nós. Amém? Vamos orar. Pai, neste momento eu apresento, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. Eu apresento, meu Deus, cada um que está nos assistindo agora, Pai. Eu te peço, Jesus, que a gente possa ter esse amor pelo secreto, Pai. Que durante essa semana a gente possa entender, Jesus, o poder de termos uma disciplina espiritual, de ter uma vida espiritual, Senhor. Que a gente não se esqueça, Pai, que somos um corpo, temos uma alma, mas possuímos um espírito, Senhor. E nós nos importamos com o corpo porque nos alimentamos, nós cuidamos da nossa alma fazendo coisas que a gente gosta, mas nós não podemos deixar o nosso espírito perecer. Então, no nome de Jesus eu oro, Pai, para que nessa semana nós sejamos desenvolvidos e que o nosso amor pela Tua presença seja reacendido. Em nome de Jesus eu oro para que venha uma chama, Senhor, do verdadeiro amor, do novo amor, em nome de Jesus, para que cada vez que a gente se posicionar em disciplina espiritual, esse músculo ele seja estirado, Senhor, porque queremos crescer em Ti. E mais do que crescer, Senhor, mais do que ter realmente uma casa bela e bonita no nosso exterior, queremos ter um bom fundamento. E nós sabemos, Pai, que esse fundamento ele será estabelecido e forjado quando passarmos tempo na Tua presença, quando realmente estarmos debaixo da constância de permanecer contigo, não só de te visitar às vezes, Senhor, mas de permanecer. Então é assim que nós oramos, Senhor, iniciando essa semana, crendo, confiando, Pai, que a disciplina espiritual, ela vai mudar a nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por esse tempo, por esse momento. Eu vou pedir para você que ficou até aqui, para você não esquecer de curtir esse vídeo, deixe o seu joinha, faça um comentário para que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante, entregue para mais pessoas também. E você também clica lá na setinha, compartilha com seu amigo, com seu cônjuge, com as pessoas que você ama e vamos juntos praticar as disciplinas espirituais e vamos voar, vamos florescer, vamos avançar, vamos romper no nome de Jesus. Um beijo, que Deus te abençoe.